Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja abundante no coração de cada um. Nós queremos hoje transmitir a nossa lição da Escola Bíblica Dominical falando sobre a Igreja do Senhor. Cristo edifica a Igreja. Em Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem ser João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo-lhe Simão, Pedro disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissessem ser ele o Cristo. O Antigo Testamento, ele revela a história do povo de Israel rejeitando a Deus. Como diz em vários textos, era um povo de dura serviço. Um povo que vira o Senhor, que viram os milagres que o Senhor fez, que viu a libertação, o suprimento e tantas maravilhas que Deus efetuou na vida deles. No entanto, era um povo de dura serviço e um povo que rejeitou ao Senhor em vários momentos. E aí então Deus, claro, tem um plano de estender, de estabelecer a sua igreja. E a comunidade de Israel, ela rejeitou o Senhor. Não é que o Senhor tinha um outro plano, mas o plano do Senhor não pode ser frustrado. O Senhor, de um jeito ou de outro, estabeleceria sim a sua igreja. A palavra igreja vem do termo grego eclésia e significa chamados para fora. Chamados para fora do mundo, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Ocorre 114 vezes no Novo Testamento. A igreja é constituída tanto de gentios, de pessoas que não são da comunidade de Israel, da comunidade dos judeus, e também é composta dos gentios, ou dos judeus. É composta então de judeus e gentios, e ela fora edificada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, quando disse: Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, conforme diz Mateus capítulo 16, versículo 18. A igreja é edificada em Cristo. Antes da igreja ser edificada em Cristo, ela fora escolhida por Deus antes da fundação do mundo. As pessoas a fazerem parte da igreja, as pessoas a serem chamadas pelo Senhor, as pessoas a serem tiradas do mundo, elas foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo. Diz o texto de Efésios capítulo 1, versículos 13 a 14 assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propuseram em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude do tempo, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados, escolhidos, segundo o propósito daquele que fez todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da vossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então Deus, ele escolheu todos aqueles que fazem parte da igreja, antes da fundação do mundo. Antes de nós existirmos,
antes de nós nascermos. Todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor, eles foram escolhidos pelo Senhor. Deus os amou com amor eterno e o Senhor já definiu um propósito para que todos fizessem parte desta igreja do Senhor. Então o primeiro passo foi Deus escolher a igreja e depois Cristo edificar esta igreja. O texto lido inicialmente de Mateus 16, 18 afirma que o Senhor Jesus Cristo edificou a sua igreja quando ele disse: olha, tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre mim, eu edificarei a minha igreja. Interessante que grande parte do investimento em uma grande obra, ela começa e ela é mais assim, trabalhosa na parte da fundação. Antes de ser levantada qualquer parede, antes de ser levantada a estrutura, aplica-se muito tempo para fazer a base, para fazer o alicerce. E aí são colocados então ferros, areia, pedra e cimento para formar o fundamento para dar sustentação ao prédio. Na igreja não é diferente. A igreja, ela é edificada sobre Cristo e ela precisa estar sob o fundamento seguro que é Cristo. O próprio Cristo se apresenta e se declarou, e ele próprio é o fundamento da igreja, e a igreja fora edificada sobre ele. Jesus Cristo é a pedra principal, pedra do fundamento, a pedra angular. Essa palavra pedra angular era uma expressão usada nas construções antigas. Era aquela pedra que dava base. Ela era a primeira pedra que era assentada para construir um grande edifício. Em Atos capítulo 4, versículo 11, Jesus disse: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, o qual se tornou a pedra angular. Jesus é uma pedra que foi rejeitada. O alicerce, a construção, o fundamento que foi rejeitado por tantas pessoas no decorrer da história. E aí em 1 Coríntios 3,11 afirma que ninguém pode pôr outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Se a igreja não tiver Jesus como fundamento, ela vai se tornar um clube social, uma reunião de pessoas, vai se tornar uma comunidade qualquer, menos a igreja do Senhor. Sendo assim, a igreja não pode ser construída, não pode ser edificada sob os seus fundadores, sob o nome de pessoas que já morreram ou o nome de pessoas vivas, em hipótese alguma. A igreja não pode ser edificada sobre Buda, nem sobre Maomé, nem sobre Confúcio, nem sobre anjos, nem sobre demônios, nem nenhum outro fundamento, apenas sobre Jesus Cristo. Ele é o fundamento, ele é a base, ele é aquela primeira parte que deve vir sempre que a igreja ela é edificada. É interessante que a Bíblia até fala da edificação sobre o fundamento dos apóstolos, lá em Efésios 2:20, por exemplo, que a igreja é edificada sobre o fundamento dos apóstolos, de profetas, ou seja, que eles receberam a revelação de Deus, receberam o plano, o projeto do Senhor, mas Jesus Cristo, ele é a pedra angular. Os apóstolos e profetas receberam a base, o ensino, a doutrina, receberam a revelação do Senhor a respeito da igreja, mas Cristo é a pedra angular, a pedra principal, a base, o alicerce. Então a igreja de Jesus Cristo, ela deve ser edificada sob Jesus Cristo. Nós não podemos tirar o fundamento que é Jesus Cristo. Nós não podemos desprezar o fundamento que é Jesus Cristo. Nós devemos crer e viver em cima, sob este fundamento que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Em Efésios capítulo 2, versículos 20 e 21, afirma que todo edifício bem ajustado cresce para santuário do Senhor. Então a igreja deve estar sob Jesus Cristo, alicerçada em Jesus Cristo, fundada em Jesus Cristo. Todas as pessoas são servos, são cooperadores, mas Jesus Cristo é a base de sustentação da igreja. Por isso que Jesus afirmou em Mateus 16:18, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E a segunda parte desta pequena ministração desta manhã é exatamente esta: a igreja nunca será destruída.
Jesus afirma: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Alguns confundem a igreja com o prédio em que está inserida. Outros confundem a igreja com a denominação, com o conjunto de igrejas. Há outros que confundem a igreja com seu modo de ser e de pensar, e outros que confundem a igreja com o clube social, e aí, por aí afora vai. A igreja é o conceito mais magnífico jamais criado neste mundo. A igreja é a comunidade de todas aquelas pessoas que são chamadas do mundo, que foram escolhidas por Deus antes da fundação do mundo, que foram salvas, que foram transformadas, que foram libertas do domínio do pecado e foram trazidas pelo Senhor e inseridas na comunidade dos servos do Senhor. Claro que a igreja é falha. Claro que a igreja ela tem muitas imperfeições porque ela é feita de seres humanos falhos e pecadores, humanos que não vivem no domínio do pecado, mas são falhos e são pecadores sim. Mas esse texto, ele afirma que as portas do inferno não podem destruir a igreja. Os poderes do inferno, os poderes do diabo, dos seus demônios, do seu exército infernal, não podem destruir a igreja do Senhor. Se ela de fato está alicerçada em Cristo, edificada em Cristo, ela pode sofrer neste mundo, e ela sofre. Mas as portas do inferno, os poderes malignos, não podem destruir a igreja do Senhor. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Inferno, nesse texto aqui, é Hades, e era o nome que os antigos gregos davam ao Deus que tinha autoridade sobre o mundo dos mortos. É uma expressão oriental para indicar a corte, o trono e o poder da morte, significando assim que a igreja que verdadeiramente está edificada em Jesus Cristo, ela está sob a rocha, ela está firme, ela está segura e ela nunca será destruída. O fundamento que é Cristo jamais poderá ser removido pelos poderes do maligno, pelos poderes do mal. A igreja que é o corpo de Cristo, se estiver em Cristo, ela está segura. Assim, ela deve ser cristocêntrica. Ela não pode aceitar os modismos desse mundo. Não pode aceitar as ideologias do mundo. Ela não deve aceitar as vãs filosofias do mundo, mas ela deve estar pautada na palavra do Senhor e assim centrada em Cristo. E assim ela nunca será destruída. Alguém pode até indagar: olha, mas eu conheço muitas igrejas que fecharam as portas. Eu conheço igrejas que estavam em um determinado local e as pessoas se mudaram para outra cidade, aquela igreja fechou as portas e hoje o prédio caiu, o prédio foi destruído. A igreja local pode até ser que ela pode ser destruída. A igreja local, a comunidade daquelas pessoas que se reúnem em determinado local, pode até ser que sejam destruídas, e muitas sim são destruídas. Neste momento, enquanto nós estamos aqui, muitas igrejas locais são destruídas, estão acabando e acabaram. Mas a igreja do Senhor, no sentido geral, ela mesmo que sofra as mais difíceis e implacáveis perseguições, ela não pode ser destruída. A igreja é eterna. Nenhum poder pode destruí-la. A história eclesiástica demonstra a veracidade desta profecia do projeto de Cristo. Se ela está verdadeiramente alicerçada em Cristo, ela não pode ser destruída. Vamos relembrar aqui um pouco da história. Jesus Cristo edificou a sua igreja. Atos capítulo 2, desce o Espírito Santo de forma definitiva e vem habitar na vida de todos aqueles que fazem parte da igreja do Senhor. Aí de repente, em Atos 4, já começa a perseguição implacável contra os apóstolos Pedro e João. Eles são presos. Mesmo assim, eles não negam Jesus e continuam falando de Jesus. Lá em Atos 5:17, também a 32, fala que outros apóstolos foram presos. E também em Atos capítulo 8 diz que aconteceu a primeira perseguição da igreja. A igreja que estava restrita em Jerusalém, ela de repente, ela se expandiu por causa dessa perseguição. Porque os servos do Senhor, quando eles fugiam da perseguição, protegendo a sua própria vida, eles viviam o evangelho, pregavam o evangelho e a igreja crescia. Os 300 primeiros anos da igreja cristã,
Os cristãos sofreram implacáveis perseguição do Império Romano, mas quanto mais ela era perseguida, mais ela crescia. A ponto de alguns escritores da época dizer que cerca de 50% de todo o Império Romano eram cristãos, mesmo cristãos sendo presos, levados para o Coliseu, sendo traspassados por lanças, sendo mortos por feras, devorados por feras famintas, colocados em tantos lugares amarrados e jogavam líquido no corpo dos cristãos para eles serem queimados, iluminarem as ruas à noite. Eles eram arrastados por feras, eles eram colocados de braços abertos e amarrados em 2 árvores, e depois eles soltavam aquelas árvores e elas cortavam, partiam aqueles cristãos. A igreja, nos 300 primeiros anos de história, sofreu as mais implacáveis perseguições. Quanto mais ela sofria perseguição, mais ela crescia. Ela não era destruída. Não era destruída. A ponto, eu não me recordo quem foi o escritor que disse isso, mas um dos pais da igreja disse que o sangue dos mártires era a semente da igreja. Quanto mais mártires, quanto mais cristãos eram perseguidos e mortos, mais a igreja crescia. Na Idade Média, a igreja também foi duramente perseguida e ela não foi destruída. Sempre tinha grupos de pessoas, o remanescente que Deus mantinha. Na Idade Moderna também, após a reforma da igreja, os cristãos, a igreja foi perseguida em várias partes do mundo, mas ela não foi destruída. E hoje, nos nossos dias, em vários lugares como na China, na Coreia do Norte, no norte da África, na Ásia e tantos outros lugares, a igreja está sendo perseguida. Mas ela não acaba. A profecia de Jesus, ela é eterna. As portas do inferno não poderão destruir a igreja do Senhor. E olhe bem, não pense que nos últimos dias da igreja nesta terra será de paz e tranquilidade. Não pense. Será de implacável perseguição. A própria palavra diz que aqueles que desejam seguir verdadeiramente, fielmente a Cristo serão perseguidos. E os últimos dias da igreja será de implacável perseguição, mas as portas do inferno não conseguirão destruir a igreja do Senhor. Não conseguirão. Então, a igreja deve estar alicerçada em Jesus. Estando alicerçada em Jesus, ela jamais será destruída. Neste período de quarentena, nós ficamos 4 meses sem o funcionamento dos cultos presenciais da igreja. A igreja não se reunia, as pessoas não se reuniam, mas a igreja continuou sendo igreja. Os irmãos continuaram se comportando como cristãos. Os irmãos continuaram orando. Os irmãos continuaram testemunhando do evangelho pelas redes sociais, pela internet. Os irmãos continuaram se edificando, lendo a Bíblia, edificando o próximo através do celular, da internet e de tantos meios. Os irmãos continuaram enviando suas ofertas para o sustento da igreja do Senhor nesta terra. A igreja continuou funcionando. E se a igreja não puder se reunir por muitos anos, ou meses ou anos, eu tenho certeza que a igreja do Senhor nas casas continuará crescendo, continuará funcionando para a honra e glória do Senhor, porque nada pode destruir a igreja do Senhor. Eu quero concluir essa ministração dizendo que a igreja precisa estar sob Cristo, e estando sob Cristo, alicerçada em Cristo, ela será edificada e ela é sustentada, ela é guardada e nada pode destruir a igreja do Senhor. Quando a igreja está edificada sobre Cristo, ela é edificada sobre Cristo, ela está sob Cristo, ela sabe quem é Jesus Cristo. Lembrando ao nosso texto inicial, de Mateus capítulo 16, versículos 13 a 18, fala que Jesus estava indo para os lados de Cesareia de Filipe, e ele então perguntou aos seus discípulos: quem dizem o povo ser o Filho do Homem? Eles responderam: uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas Jesus continua perguntando: e vocês, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu no versículo 16 de Mateus 16: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando a igreja está sob Jesus, quando ela respira Jesus, quando ela vive Jesus, quando ela está em Jesus Cristo, quando ela desfruta de um compromisso verdadeiro com Jesus, ela sabe que Jesus é o Cristo. Ela sabe que Jesus é o Cristo Salvador, é o Senhor, e ela presta reverência, ela presta culto, ela presta adoração, ela adora ao Senhor
em espírito e em verdade. Ela sabe quem é verdadeiramente o Senhor. Então, eu quero deixar este desafio para cada um de nós. Continuemos alicerçados em Jesus. Mesmo que todas as pessoas não possam voltar ainda aos cultos presenciais, mas continue em Jesus. Continue em Jesus, recebendo a edificação, recebendo a vitamina, recebendo a seiva, recebendo o suprimento, recebendo a proteção, para que Satanás não venha alcançar e tenha nenhuma vantagem sobre a sua vida, e continue recebendo a edificação, o sustentáculo que vem do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, eu quero te agradecer pela tua palavra santa que falou aos nossos corações nesta manhã especial. Eu peço que o Senhor esteja abençoando a vida de cada uma das pessoas que ouviram essa ministração. E que o Senhor nos faça consciência de que a igreja é do Senhor, que a igreja foi edificada pelo Senhor, nós fazemos parte da igreja do Senhor, e nos ajude, Pai, a estar a cada dia mais firmes na rocha que é Jesus Cristo, edificados sobre Jesus Cristo. Guarda a nossa vida de todo perigo, de todo mal, em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Receba um abraço, eu sou o pastor Jairo Oliveira dos Santos, da Igreja Cristã Evangélica Central de Barra do Corda. Deus abençoe a você e a tua família.